O TJ demitiu uma juíza substituta que proferiu 2.000 decisões usando um modelo padrão. Sim, decisão judicial só na base do Ctrl+C, Ctrl+V. O que poderia dar errado? Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. O que poderia dar errado, Pedro? Precisa de explicação. Não, já teve, né? Eu não sei se as pessoas lembram. Quando o Lula foi julgado na segunda instância, teve aquela leitura de poucas horas, de não sei tantas mil páginas do processo dele que o TRF4 fez para condená-lo. Que obviamente os magistrados não leram. E assim, gente, o direito é uma ciência humana. As pessoas precisam saber o que elas estão decidindo. Não é para usar chat GPT e inteligência artificial para substituir decisão. A decisão ela tem que estar amparada na Constituição e na consciência do juiz. Se o juiz está fazendo 2.000 sentenças iguais, né, Sofia? A primeira coisa que foi para casa do chapéu foi a justiça, né? É notícia que está no Migalhas, foi dada primeiro pelo Estado de São Paulo. TJ do Rio Grande do Sul demite juíza que proferiu 2.000 decisões usando o modelo padrão. Eu gostei dessa figura de linguagem, né? Modelo padrão, para não dizer plágio serial. Magistrada também foi acusada de desarquivar autos para emitir novos despachos e aumentar o índice de produtividade. Ó o que mata também, Sofia. A gente vai terminar sempre todos os cortes. A culpa é do capitalismo. Maldita seja a produtividade dos jornais, né? Dos tribunais. A caneta do presidente do TJ do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, assinou um dos atos mais severos da magistratura nacional, a demissão da juíza de direito Angélica Chamon Layun. Por que é atos mais severos, tá? Porque o judiciário tem essa mamata que os caras são aposentados compulsoriamente, né, Sofia? Quando são pegos fazendo irregularidade. Então eles continuam recebendo salário, continuam recebendo os benefícios, mas vão para casa. A magistrada, que estava em estágio probatório, foi oficialmente demitida após publicação no Diário de Justiça do Tribunal. Ela havia sido afastada preventivamente sob a acusação de manipular índices de produtividade, utilizando sentenças padronizadas em milhares de processos e desrespeitando as decisões judiciais. Aí tem a decisão aqui do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. E aí tem aqui o Alberto Delgado Neto, que é o desembargador que tomou essa decisão. Segundo revelou a coluna do jornalista Fausto Macedo do Estadão, o PAD, Processo Administrativo Disciplinar, concluiu que a Angélica adotava um modelo decisório único, uma espécie de sentença padrão, que foi replicada de forma idêntica para 2.000 processos sem qualquer análise individualizada dos autos. Além disso, a juíza teria desarquivado processos já julgados apenas para emitir novos despachos, visando elevar artificialmente seus indicadores de produtividade. A decisão da demissão foi fundamentada no artigo 42, sexto da LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, que prevê a penalidade máxima de carreira, a perda do cargo. Ainda segundo Fausto Macedo, o caso começou a ser apurado sob sigilo em julho de 2023, após denúncias da sua atuação na segunda vara civil na comarca de Cachoeira do Sul, a cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre. Em setembro do mesmo ano, Angélica foi afastada cautelarmente. O julgamento do PAD foi concluído pelo órgão especial do TJ do Rio Grande do Sul em sessões realizadas em fevereiro de 2024. Isso aqui é o rosto da magistrada Angélica Chamon Layun. E aí é importante a gente saber quem é essa moça. Tem uma notinha aqui do Metrópolis. Quem é a juíza? Desculpem, gente. Quem é a juíza demitida por usar sentença similar em 2.000 processos? Angélica Chamon foi afastada do cargo de juíza em 2023, quando passou a ser investigada. A demissão foi oficializada nesta semana. Reportagem aí da Madu Toledo. Juíza substituta Angélica Chamon Layun, que atuava na comarca de Cachoeira do Sul, foi oficialmente demitida nesta segunda. Natural de Mariana, Minas Gerais, ela atuou por 6 anos como juíza no estado do Pernambuco, antes de ser aprovada em concurso para a magistratura gaúcha. Ao ser nomeada no Rio Grande do Sul, em julho de 2022, ela optou por se exonerar do cargo no judiciário pernambucano. A carreira no judiciário gaúcho, entretanto, durou apenas 1 ano, 2 meses e 15 dias,
Em outubro de 2023, ela passou a ser investigada administrativamente por uso de uma decisão padrão para sentenciar cerca de 2.000 processos cíveis, desarquivamento de processos já julgados e neles proferir novas sentenças idênticas, computando para si os novos julgamentos. Aí tem aqui aumento da índice de produtividade. Como juíza estava no estágio probatório, ela não possuía a garantia de vitaliciedade, de acordo com o tribunal. Angélica teria adotado as práticas que geraram a demissão, na tentativa de aumentar artificialmente seus índices. A defesa da magistrada, liderada pelo advogado Nilson de Oliveira Rodrigues, entrou com recurso no Conselho Nacional de Justiça pedindo a revisão da penalidade. Segundo ele, a decisão foi desproporcional e carente de prova de dolo ou de má fé. O advogado argumenta que Angélica atuava em uma unidade com acúmulo de processos e sem juiz titular havia anos e que sua atuação visava reestruturar o funcionamento da vara. Formada na Universidade FUMEC, em Belo Horizonte, antes de se tornar juíza, Angélica Chamon atuou como advogada e analista jurídica. Tem um texto do Conjur falando sobre a questão do uso de inteligência artificial de maio desse ano. São artigos opinativos, né? E a gente tem aqui o debate sobre o uso de inteligência artificial pelo judiciário brasileiro como um instrumento auxiliar na confecção de decisões e sentenças tem se intensificado, sobretudo diante do aumento de episódios, desculpa o barulho, gente, nos quais são noticiadas alucinações da ferramenta que, por exemplo, cria jurisprudências ou julgamentos inexistentes. Não são poucos os exemplos recentes, decisões judiciais e recursos elaborados com auxílio de IA, que citam precedentes fictícios, magistrados e advogados que se apoiam em informações falsas geradas por ferramentas como o ChatGPT e pedidos de anulação de sentenças sob a alegação de terem sido escritas por máquinas se multiplicam. Tais casos têm mobilizado o Conselho Nacional de Justiça e provocado discussões sobre os riscos e limites do uso dessas tecnologias no processo judicial. Sofia, eu não vou falar de direito, eu vou falar de jornalismo. Jornalistas cometem erros, mas tem alguns erros, tipo uma barrigada, uma informação artificialmente criada, que eu acho que não pode ter outra penalidade senão a exoneração mesmo, tá? Ainda mais se tratando de servidor público. Pois existem erros e erros, eu concordo com você. E eu acho difícil falar que não houve dolo quando foi feito 2.000 vezes. Para aumentar a produtividade. A gente pode entrar aí na questão da pressão, que a pressão por produtividade pode e deve, mas justifica? Não justifica. É uma explicação, algo que deveria ser repensado, mas não justifica. Sim. Eu vou falar para vocês assim, eu vou falar muito francamente pra gente começar a estabelecer um diálogo. Eu tenho um site que eu faço notinhas de notícias e publico às vezes informações meio que na correria para manter o sistema atualizado. Para textos assim que eu sei, que eu já chequei as informações e que eu posso automatizar algumas coisas em IA, eu utilizo um pouco de IA no texto sim. Nunca para um texto inteiro e nunca o texto ser publicado sem revisão. Agora, a dependência que as pessoas estão... Porque as pessoas estão usando inteligência artificial, Sofia, como busca. Cara, isso não pode. Tudo errado, gente. Não pode. Vocês têm que saber ler livro, tem que ler arquivo, tem que ver áudio, tem que conferir documento. Não existe isso, gente. Eu uso, por exemplo, isso é um vacilo, mas é uma realidade agora. A tradução para outros idiomas, geral, tá usando IA, e eu acho ruim isso, porque tá caindo a qualidade das traduções. Mas assim, ainda é um uso contornável. Agora, para busca, gente, o ChatGPT não vai responder para você o conceito correto, se ele não tiver treinado. Não vai, ele vai alucinar e vai te dizer uma coisa que não é verdade. E daí você vai pedir a fonte e você não vai ler a fonte. Que é o essencial de checagem, tá, gente? Você tem que ler Exato. a fonte. Tem que saber olhar e estabelecer. E aí é aí que entra uma subjetividade bem desenvolvida. Se você leu as fontes, aí você é capaz de dizer se uma coisa é verdade ou não. Uhum. Essas ferramentas de IA, elas são muito úteis, são muito boas para o que elas se propõem. O problema é que as pessoas estão usando elas para as coisas para qual elas não foram feitas.
E eu não culpo as pessoas porque as empresas que fazem essas IAs estão promovendo elas como se elas fizessem coisas para a qual elas não foram feitas para fazer. Não é busca. Não é busca. Você não pode confiar na resposta que ela te der. Sim. Ela vai acertar de vez em quando? Vai acertar de vez em quando. Como vai errar? E se você sempre confiar, você vai acreditar quando você não deveria. E outra coisa. Falando, o ChatGPT tá inventando fontes. É claro, porque tem gente usando como busca, tem gente usando como terapeuta, tem gente usando o ChatGPT como namorada. Gente, hello, tempo. Parem de fazer isso. Não façam isso. Cara, o ChatGPT, para que ele foi feito? Ele foi feito para conseguir imitar a forma de escrever de um ser humano. Se você conseguir pensar em algum uso para isso, como que eu posso usar uma ferramenta que foi feita para imitar a forma de escrever de um ser humano? Ótimo. Mas você vai descobrir que existem relativamente poucos usos para isso. Ele não é para uma ferramenta de busca, ele não é uma ferramenta de resumo, ele não é uma ferramenta de tradução, não é nada disso. Para que você usa? Eu sinceramente não sei, eu não consigo pensar para que eu usaria. E daí você pensa, pera, mas se é tão difícil achar um uso assim, como que você vai lucrar em cima disso? Pois é, aí você entende por que essas empresas estão inventando que ela serve para coisas que ela na verdade não serve. Você tá mutado, Pedro. Eu tô com medo da janela aberta aqui. O recurso disso é para autocomplete, gente, no máximo. E assim, você precisa saber escrever, precisa saber pensar. Já tem estudos dizendo que as pessoas estão reduzindo a sua capacidade cognitiva, que estão usando IA demais, gente. E assim, eu acho que a gente vai ter uma geração complicada na frente, viu, Sofia, para educar. Que a galera Vai, tá com preguiça de escrever texto. vai. Não, eu sei muito bem. Eu conheço pessoas que eu falo para elas não use ferramenta de chat GPT para busca. E a pessoa insiste em usar. Por mais que sabe, de mostrar, olha aqui, tá inventando. E a pessoa continua usando porque, na maioria das vezes acerta. É difícil, é difícil. Porque é prático, Sim. né? Faz uma Porque é pergunta. prático. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Antes que eu me deprima. Acreditando na humanidade enquanto a gente ainda tá com a moral pra cima. Vambora. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.